E aí, beleza? Mais uma vez para mais um vídeo de Tales from the Ashen. Caso você não tenha assistido aos outros vídeos, tem uma playlist no canal com 3 vídeos, o introdutório, a origem das 3 principais raças e também um vídeo sobre a diáspora feral. Esse vídeo de hoje não tem relação a contar alguma história do universo, mas sim apresentar os 3 principais continentes com as suas nações, o continente vermelho, Hinai e Varna. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, eu vou deixar o vídeo introdutório de toda essa saga na descrição do vídeo. Esse vídeo nós contaremos sobre 12 nações, em uma forma bem resumida, afinal tem muita história para ser contada, mas vamos dar um contexto geral de cada uma delas. Antes da gente começar, eu peço para que você, que é novo no canal, por favor, comente, compartilhe, deixa o like e se inscreva no canal. Vamos aumentar ainda mais a fandom, ou no caso as pessoas interessadas pelo universo de Tales from the Ashen. E também, caso você queira, me siga em outras redes, no caso Twitter. O link para ele está na descrição do vídeo. Dito tudo isso, que começamos a mais uma saga de Tales from the Ashen, agora para falar de todas as nações desse grandioso mundo. Começando pelo continente vermelho, nós vamos começar pela primeira raça a pisar no mundo. No caso, nós vamos falar da Confederação de Tupã, conhecido também apenas como a Grande Confederação de Tupã. Ela é uma aliança entre diversas tribos charlipãs que desejam impedir o avanço de qualquer tipo de ameaça que tente ir às terras de onde os primordiais e os eternos cuidaram desde antes de qualquer problema ou crise acontecer. Essa confederação surgiu durante a Grande Guerra da Chama, onde Razores invadiram a parte norte do continente e estabeleceram uma colônia de exploração na região. Essa confederação foi unida graças aos esforços do chefe de aço, Orion Astica, e ele conseguiu fazer uma grande coalizão com as 5 grandes tribos da floresta de Taniru. E depois de sua partida, as 5 grandes tribos estabeleceram um conselho para continuar o legado de Orion e a coalizão de defesa contra qualquer outra ameaça externa. Mas quais seriam essas 5 grandes tribos? Uma tribo já foi estabelecida, que no caso é a tribo Astica, uma tribo renomada por seus excelentíssimos administradores e ávidos entusiastas da modernização que os homens livres dão. Eles possuem uma estética das tribos maias do nosso mundo. A tribo Casma é uma tribo muito voltada às festividades e à preservação das tradições, e eles são representados como as tribos Guarani. A grande tribo Eike é a grande tribo guerreira que comanda toda a parte norte da floresta de Taniru, e eles são uma representação de tribos americanas como Yorks, Apache e outros. A tribo Hanoa são fervorosos espiritualistas e grandes oradores, voltados muito para a questão da fé, e eles são uma representação de tribos astecas. E por fim, as mais enigmáticas também, é a tribo Zoltakan, que é uma tribo governada basicamente por mulheres e é uma tribo de muitas pessoas inteligentes, mas possui muitas suspeitas com base no porquê só é governado por mulheres, e é uma representação estética do povo Inca. Agora, indo mais ao sul, existe o arquipélago de Falcônia, um conjunto de ilhas onde no início era comandado pela primordial Farabel Sima, a mãe natureza. Depois dos acontecimentos da caçada de Deicida e da libertação do povo feral, Falcônia se tornou um arquipélago onde o povo feral tinha grande capacidade de sobreviver. Afinal, era comandado pelo Triasa, um conselho de 3 grandes aves que foram abençoados com a presença de todos os primordiais e dos eternos e conseguiram seu lugar diante da obra do Criador. Esse conselho que é feito por Yorg, Stifne e Idis. O arquipélago ainda é um lugar que está livre de qualquer tipo de perseguição mortal ou de religiosa, mas ainda assim eles têm muitos problemas para se contornar com base nessas culturas ferais que vão se mesclando e ainda vão se confrontando no caminho. Agora, outrora grande e poderoso império humano, o Califado de Al-Tahash. Durante boa parte dos acontecimentos da secessão, da pré-era e da primeira era, ele foi o grande e poderoso império dos homens livres, mas depois de muitos acontecimentos e de revoltas, acabou caindo em grandes problemas de anarquia, tirania e muito mais. Mas agora o atual califa está enfraquecido e seus poderes se limitam apenas à administração, pois a grande autoridade se tornou uma figura religiosa, Jiharid Samal, uma Atma que possui um semblante tanto angelical de sua raça quanto um semblante pecaminoso. Ele é um grande império escravocrata, onde a sua economia se baseia muito nisso, e ele já teve diversos problemas com outro reino que logo mais vai ser comentado, e atualmente ele possui a grande pretensão de se tornar de novo
novo grande império que foi no passado e tirar o poder de influência dos impérios continentais regionais, que no caso seria o Império de Bari Odessa e a Grande Ashara e Serpentia, que lutam em Hinai. E a última grande nação que pode ser comentada do continente vermelho é o reino de Alamata Congatar, chamado como a Grande Savana de Ferro por estudiosos que acham que o reino de Alamata Congatar não possui tanta estabilidade. Afinal, as grandes tribos Braf que comandam o interior vivem em constantes guerras tribais, enquanto as cidades, que são Alamata e Congatar, como o próprio nome do reino, possuem grandes problemas administrativos e grandes escândalos de corrupção. No passado tiveram uma grande líder, a libertadora do povo Umbrath, Dvorak, mas acabaram levando ela ao esquecimento devido às grandes instabilidades e à falta de um governo verdadeiramente centralizado. Ele é um reino que possui uma monarquia dupla, onde basicamente as duas grandes cidades comandam todas as situações políticas do país, mas uma coisa que é certa é que eles não desejam nunca mais ficarem sobre o controle do governo do califado de Al-Tahash, ou no caso do povo serpentino, pois eles foram os responsáveis por perdurarem uma das mais longas e mais brutais escravaturas da história de Dereshin. Indo agora para o continente de Varna, nós vamos para o maior império da Segunda Era, o Império de Bari Odessa. A maior nação dos homens livres do seu período, conhecido por sua disciplina, riqueza e poderio militar. Ela é basicamente uma inspiração direta do que foi o Império Romano do Oriente, conhecido também como o Império Bizantino, apesar de grande parte da sua estética militar ser sim baseado nos romanos. No caso, na sua parte de Bari, pois a parte de Odessa é inspirado muito no povo grego, especialmente o povo grego da antiguidade. Basicamente, depois do colapso que o Império Serpentino acabou sofrendo no fim da Primeira Era, o Império de Bari Odessa e a Sharia, em outro continente, conseguiram almejar muito mais os seus poderes, e o Império de Bari se tornou o grande polo comercial de todo o mundo. Eles atualmente foram governados pela Imperatriz Teodora Monora, a mais poderosa governante política de seu período, mas atualmente, depois da sua morte, está tendo uma grande turbulência política para descobrir quem será o sucessor da Imperatriz. Indo agora para o extremo norte de Varna, encontra-se as estepes gélidas de Gorotia, que não é necessariamente uma nação, mas é uma região muito controlada por diversas tribos, cidades e também por forças estrangeiras. As maiores cidades da região são Azovgrad, Sokalisk e também existe o grande reino do Etmanado de Aberus. Essa última sendo uma nação totalmente controlada por grandes cossacks, os cavaleiros domadores de férias das estepes. Além do mais, Sokalisk acaba sendo uma região que foi tomada pelos vampiros, e eles usam daquela cidade como uma grande bolsa de carne e sangue para eles se alimentarem, especialmente a nobreza vampírica. Existe um grande sonho de unificação, mas cada cidade com um desejo diferente. A República Nortenha de Azokin, o Etmanato de Aberus, o Estado Lunar Gélido, o Yarsan de Falun, a Colônia Boreal e Harik, a cidade de Fortaleza Zorlina. E para encerrar o continente de Varna, nós temos o Almirantado da Península Negra. Uma terra perigosa e com muita libertinagem para caçadores, piratas e muitos outros. Grande parte da população é feita por mortos-vivos, Danfir e também por vampiros. Mas especialmente trata-se de uma região que há muitas batalhas de capitães querendo ou criar grandes frotas para se tornarem assim o grande almirante do Almirantado da Península. De forma resumida, o sistema de governo do Almirantado ele é basicamente uma semi-anarquia, onde cidades e piratas atuam livremente sem qualquer tipo de regra, até que surge o grande almirante que vai criar um governo centralizado na figura dele e dos democratas, a nobreza arcaica e antiga da região. E o almirante ainda tem a possibilidade de criar uma armada, e ela basicamente é uma grande incursão pirata de saqueamento de grandes costas de outras nações. A cidade de Sokalisk, em Gorotia, ele é o exemplo da influência dos democratas em quererem aumentar a presença vampírica nas outras regiões. Partindo para a região de Hinai, nós temos que comentar sobre o Yarsan de Astor, uma região muito gélida, montanhosa e perigosa no extremo norte do continente e do mundo até então conhecido, que existe a presença de gigantes na região. Sua origem é mitológica.
e remonta aos tempos da secessão, quando Bari ainda estava sendo formada e Adamastor, amigo do fundador do Império de Bari, decidiu ir embora para outro continente, deixando toda aquela região de Varna para trás. Atualmente o Yarston ele é basicamente governado e comandado por uma pequena nobreza, mas grande parte dos seus gigantes saem da região para irem explorar o mundo e atuarem normalmente como mercenários. Para mais ao sul agora se encontra a Gran Fidelis Drivan, o reino dos Razor. Toda a estética da região é voltada basicamente para uma estética gótica de 1800 e 1700, basicamente vindo diretamente de Drácula de Bram Stoker. Antigamente o reino de Drivan não era unificado, ele era um monte de principados, ducados e reinados pequenos. Mas tudo isso mudou quando surgiu o reinado e a campanha de unificação de Eresdater de Monte Grey. Ele foi a figura central na unificação e um grande reformador das leis, das normas, da tradição de todo o povo Razor. Mas quando ele acabou falecendo, o reino de Drivan acabou caindo numa grande regência feita por sua esposa. Atualmente há uma grande possibilidade de guerra civil, apesar do clima pacífico, porque a imperatriz, que já está há mais de 1000 anos governando o país, está começando a angariar muitos problemas com um mundo cada vez mais caótico e com mudanças muito mais rápidas. Indo para o Oriente, encontra-se o Império Celestial de Asharia, basicamente a Grande China, mas com todo aquele ar de magia e poder influenciando toda a região. Pois ela é uma região que foi muito afetada pela magia abundante da antiguidade, e com isso acabou tendo grandes elevações de montanhas, uma grande pacificação arcana na região depois fez com que grandes ilhas voassem aos céus. Ela é basicamente um governo celestial com uma monarquia e um governo burocrático extremamente denso, com hierarquia, política e muito mais. Eles já tiveram muitos problemas com criaturas arcanas que governaram a região, como os antigos 4 reis magos e o governo caótico de Bigi, o Tigre Branco. Ainda por cima, houve grandes revoltas e manipulações, como 3 reinos e outros problemas a mais que levaram a região a muitas e muitas guerras. Atualmente eles estão se recuperando das grandes crises que sofreram no passado, inclusive numa grande seca que aconteceu, mas agora está tendo grande estabilidade com uma alta corrupção e com o declínio de mais uma dinastia. E para finalizar, nós vamos agora para o ocidente, onde se encontra o Sacro Império de Almerá, a grande Ibéria unificada do meu universo. Basicamente, ela é uma grande Espanha e Portugal unificadas, com um grande desejo de colonização, mas isso vem de muito tempo atrás. Quando os primeiros colonos humanos chegaram na região, eles foram para o interior acreditando numa tal divindade chamada de Magnânimo. Divindade essa que era única e poderosa, e eles foram liderados por esse espírito, e com isso eles conseguiram conquistar o interior dos ferais que já habitavam a região. Eles passaram por muitos problemas, como a Guerra Civil Almeriana. Atualmente eles estão unificados e fortes, governados pela família Rohes, mas grande parte de seu poder também vem por base de sua companhia de colonização chamado de Companhia de Baz, onde ela é basicamente controlada pela família Córdoba, que é governada por vampiros. E ainda por cima eles são uma nação bem diferente, pois diferente das outras que devotam-se a um lado da torre ou da escuridão, eles possuem uma região chamada de Zarismo, onde eles basicamente são devotos aos primordiais e ao extermínio das raças ferais. Bem, esse é mais um vídeo de toda a saga de construção, ou de pelo menos introdução de Tales from the Ashen. E inclusive esse é um resumo geral das nações. Eu espero que vocês acabem gostando do vídeo, e se vocês acabarem se interessando, a gente pode comentar sobre mais outros temas. Ainda tem o pretexto das eras para contar para vocês, e de alguns vilões caso vocês se interessem. Enfim, é isso que eu tenho para apresentar por hoje. Caso você tenha gostado, por favor, deixa o like e se inscreva no canal.